teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Aleluia.
João, capítulo 6, diga amém. Vamos ler então o verso 35 ao 37 e depois o 66 ao 68. Diz a palavra do Senhor. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Versos 66 ao 68 agora, no mesmo capítulo, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Pai, e diante da Tua presença lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, segundo a orientação do Teu Espírito, falar aos corações de cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, a cada um e a todos, aqueles que estão aqui, os que estão ouvindo através da rede social, que a Tua palavra possa atingir cada coração. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus diga amém e graças a Deus. Poder assentar, amados irmãos. Os irmãos conhecem esse texto bíblico quando Jesus estava em uma grande festa, e a Bíblia diz que no último dia da festa, o grande dia, Jesus começou a falar com seus discípulos, com a multidão que o rodeava, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não terá parte de mim. E o discurso de Jesus era um pouco duro, era um discurso que as pessoas não conseguiam entender, não conseguiam assimilar, e por eles não conseguirem entender o que Jesus dizia, diz a palavra de Deus que muitos então, irmãos, se afastaram de Jesus e já não caminhavam mais com ele. Jesus então, olhando para trás, viu que só havia restado os 12 discípulos. E ele disse para eles: vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar? E Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nesta manhã eu quero falar sobre a caminhada com Jesus gera vitória na nossa vida se permanecermos com Ele. Quando nós olhamos a palavra de Deus, irmão, nós vemos que a vida cristã não é uma filosofia. A palavra de Deus nos revela, irmãos, que andar com Jesus é seguir a Jesus. E quem segue a Jesus não escolhe a direção, porque é Jesus que escolhe a direção. É Jesus que conhece o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos, vida cristã não pode ser uma filosofia própria de cada ser humano. Não pode ser, irmãos, um pensamento onde cada um decide para onde quer ir, ou aonde quer estar. Porque seguir a Jesus, irmãos, é não escolher a direção a ser tomada. E a pergunta que eu gostaria de fazer: até onde você está disposto a seguir a Cristo? Até onde você está disposto a seguir a Cristo? Seguir a Cristo, irmãos, vai exigir desafios. Ele disse: quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, irmãos, vai exigir renúncias. Seguir a Jesus, irmãos,
muitas vezes vai fazer você passar caminhos que você não desejaria passar. É por isso que no Salmo de número 23, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ali a tua mão, o teu cajado me sustenta. Andar com Jesus, irmãos, é um desafio a ser vivenciado a cada dia da nossa vida, e é algo que muitas vezes vai gerar surpresas. Quantas surpresas os discípulos tiveram? Quantos desafios tiveram que enfrentar? E nós podemos lembrar alguns deles, pelo menos um deles, quando a multidão de pessoas famintas, a Bíblia diz que só homens, havia 5.000 mais, fora mulheres e crianças, e Jesus, diante de 5 pães e 3 peixinhos, ele diz para os discípulos: dai-lhes vós de comer. São desafios, irmãos, que nós temos que enfrentar a cada dia. O Senhor Jesus, irmãos, Ele nunca nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. São desafios, irmãos, mas eu quero dizer que se nós estamos com Jesus, independente do desafio, independente da luta, independente da tribulação, você, como Paulo, pode dizer: sou mais do que vencedor, porque não é, irmãos, nós que vamos conquistar as nossas vitórias. Quem conquista a vitória daquele que segue a Ele é Jesus Cristo. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu gostaria nesta manhã de traçar um paralelo entre a vida cristã e o caminho de Israel, entre o Egito e Canaã. Observe, irmãos, que Deus operou muitos milagres para que Israel saísse do Egito. Mas a saída de Israel do Egito, irmãos, foi somente o início de uma caminhada. Foi o início de uma jornada. E nessa jornada teve muitos desafios. Nessa jornada teve muitas derrotas. Nessa jornada teve muitas mortes. Nessa jornada houve muitas perdas. Mas foi nessa jornada que Deus revelou o poder dele. Foi nessa jornada que Deus esteve com o seu povo durante todo o trajeto. O que eu aprendo? Que caminhar com Jesus, irmãos, vai exigir de nós esforço, vai exigir de nós dedicação, vai exigir de nós compromisso e vai exigir de nós fidelidade. O Salmo 101 e o verso 6, o Senhor diz que os olhos deles estão procurando os fiéis da terra. Aqueles que andam no caminho reto, diz o Senhor, esses me servirão. Assim como a saída de Israel do Egito foi o início de uma jornada, a sua conversão, o momento em que você aceitou a Jesus Cristo, foi o início da sua caminhada com Deus. Está entendendo? Quando o homem e a mulher aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele está iniciando uma jornada. E esta jornada, irmãos, ele só terá vitória se ele caminhar com Jesus Cristo. É por isso que Salomão disse lá em Provérbios que há caminhos que ao homem parece bom, porém o seu fim são caminhos de morte. Porque enganoso é o coração do homem. Com o coração, irmãos, eu imagino com a minha mente aquilo que pode ser melhor para mim. Mas o problema, irmãos, do ser humano, que ele só consegue enxergar o momento. Eu não sei o que vai acontecer um minuto depois daquele momento. Eu iniciei a pregação nesta manhã
nada pode afirmar a não ser Deus se eu vou terminar essa pregação. Nós saímos pela manhã para estar aqui no templo. Ninguém pode afirmar que nós vamos chegar na nossa casa. Mas se eu estou caminhando com Cristo, aleluia, eu posso não chegar na minha casa, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu posso, irmão, não terminar essa pregação, mas eu sei para onde eu estarei indo, porque eu estou caminhando com Jesus Cristo, caminhando e vencendo com Cristo. Assim como Israel, cada ser humano ao aceitar a Jesus Cristo inicia uma caminhada. Vamos ver, irmãos, o início da caminhada de Israel é comparado com a conversão de um ser humano, de um cristão, ao entregar sua vida a Jesus. E neste momento, irmãos, de caminhada, no princípio da caminhada, é quando acontece, irmãos, o encontro com a libertação. É quando acontece, irmãos, o primeiro amor. Imagina como Israel saiu do Egito, depois de ver aquele milagre grandioso, onde só os primogênitos dos egípcios morreram, mas os primogênitos dos israelitas permaneceram vivos. Olha que grande milagre, quando eles puderam lembrar de 10 milagres que Deus havia realizado para que eles pudessem sair do Egito. Então, irmãos, a saída do Egito é um momento de euforia, é um momento, irmãos, de alegria, é um momento, irmãos, de libertação, é um momento do primeiro amor. Você já viu um crente, irmãos, quando ele aceita Jesus como Salvador? Ele está eufórico, ele está alegre, ele está, irmãos, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, porque, irmãos, ele está experimentando ali aquele primeiro encontro com Deus. Foi o primeiro milagre quando o Senhor Jesus abre os olhos dele e vê que nem tudo está perdido. Há uma salvação, há uma libertação. É um momento de euforia, é um momento, irmãos, do primeiro amor. É a saída do Egito, é a libertação, a conversão de um crente. E nós podemos destacar, irmãos, neste início de caminhada, as bênçãos. As primeiras bênçãos que os israelitas receberam foi o enriquecimento que eles conquistaram através do ouro e da prata que os egípcios entregaram a eles. Quando vocês olham Êxodo capítulo 12, versículo 35, diz a palavra do Senhor que os egípcios, por ordem de Faraó, entregaram para os israelitas, irmãos, todo o seu ouro, toda a sua prata. Ou seja, irmãos, ao início da caminhada, parece, irmãos, algo maravilhoso, é só bênção. Eu lembro que eu cumprimentava alguns novos convertidos e dizia para eles: a paz do Senhor, meu irmão, como está? Pastor, só vitória, pastor, só bênção. É o contato, irmãos, com o primeiro amor. É o contato, irmãos, daquele que não tinha esperança para uma viva esperança em Cristo Jesus. É tudo maravilhoso. É tudo novo. Assim também um cristão, irmãos, quando ele aceita Jesus Cristo como Salvador, as primeiras riquezas que ele recebe é a libertação. Eu lembro que eu gastava, irmãos, tanto dinheiro. Eu lembro que antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador, eu ganhava bem, mas no final do mês eu devia o meu patrão. Mas quando Jesus me libertou, irmãos, agora eu comecei a ser liberto de todas essas coisas que sugava aquilo que eu ganhava, o esforço do meu trabalho. Eu não preciso aqui enumerar aquilo que o inimigo usa para sugar as pessoas lá no mundo: sexo, drogas, vícios.
e tantas outras coisas. Quando você tem, irmãos, esse encontro com o primeiro amor, a conversão, início dessa caminhada, você encontra a primeira bênção, as primeiras vitórias. E observe, irmãos, que nesse início de caminhada, Miriam dançou, ela cantou, aleluias. Seguir a Cristo no momento da bênção é muito fácil. Seguir a Cristo no momento da vitória é muito fácil. Seguir a Cristo enquanto tudo está bem é muito fácil. Mas nós temos que entender, irmãos, que nessa caminhada nós vamos passar por desafios. Então nós vimos aqui o início da caminhada com Cristo, comparado com a saída de Israel do Egito. Mas há, na sequência, o meio do caminho. O meio do caminho leva para onde? Israel, no meio do caminho, foi para onde? Para o deserto. E deserto, irmãos, fala de privação. Deserto, irmãos, fala de desconforto. Deserto, irmãos, fala de luta. Deserto fala de tribulação. Deserto, irmãos, fala de prova. A caminhada com Cristo, irmãos, ela começa muito bem. Seguir a Jesus nesse tempo, quando tudo está bem, é fácil. É por isso, irmãos, que a multidão estava seguindo a Jesus. No início do capítulo 6, era uma grande multidão. Mas Jesus começa agora a conduzir o povo pelo deserto, diante da sua pregação, das suas palavras, do seu sermão. Aí, irmãos, as pessoas já começam a desistir de seguir a Jesus. A ponto de Jesus parar, porque agora já não conseguia ouvir mais o barulho dos passos, quem sabe de centenas ou de milhares de pessoas que estavam atrás dele. Ele já não conseguia ouvir, irmãos, o passo de tantas pessoas. Aí Jesus para, ele sente algo diferente. E quando ele volta para trás, ele vê somente os 12 discípulos. Imagina a decepção no coração de Jesus. Porque aquele povo estava seguindo a Jesus, sabe por quê? Porque viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Aquele povo estava seguindo a Jesus, sabe por quê? Porque estava vendo Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, libertar cativos e oprimidos. E aquele povo, irmãos, estava eufórico. Olha, este aí é o tal, este aí é aquele que nós devemos seguir. Mas quando chega no deserto, oh irmãos, quantas pessoas, irmãos, não conseguem passar pela prova do deserto? Lá no deserto, Miriam já não dançava e nem cantava, irmã Nalva. Porque muitas vezes no deserto, irmãos, você não consegue cantar. No deserto as lágrimas caem e às vezes não tem ninguém para ajudar você a secar as suas lágrimas. No deserto, irmãos, muitas vezes tem escassez e você olha e não tem o que você muitas vezes se alimentar ou alimentar os seus filhos. No deserto, irmãos, muitas vezes você é perseguido. Mas é lá no deserto que a provação, renúncia, faz com que nós sejamos provados. Mas o que me chama a atenção é que lá no meio do deserto, Deus não abandona quem está caminhando com Ele. Lá no deserto, irmãos, o mesmo Deus do início da caminhada, que providenciou bênçãos, riquezas, é o mesmo Deus que providencia a provisão para que você não morra. O salmista Davi, ele disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão.
No deserto tem luta. No deserto tem tribulação. Mas eu tenho uma boa palavra para você nesta manhã. Lá no deserto não vai faltar o maná. Lá no deserto vai ter água que vai sair da rocha. Lá no deserto, aleluia, o lago de águas amargas vai se transformar em águas doces. É lá no deserto que Deus vai enviar codornizes. É lá no deserto que à noite vai ter uma coluna de fogo para aquecer. E de dia a nuvem vai estar ali para poder cobrir você do sol escaldante. Oh, irmãos, é lá no deserto que você vai ter as maiores vitórias, se você não desistir de caminhar com Jesus. É lá no deserto que nós temos a oportunidade de vencer o diabo e de vencer a si mesmo, a nós mesmos. É lá no deserto, aleluia, que você vai demonstrar a sua total dependência com Deus. É lá no deserto que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia. Ô irmãos, eu estive pregando em uma cruzada lá na Bahia, na cidade de Guanambi, uma cidade de pouco mais de 120 mil habitantes, na Igreja Batista. E aquela cruzada evangelística era para ser 3 dias, foi para 5 dias. Irmãos, eu nunca vi acontecer tantos milagres como aconteceu ali. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que em alguns lugares acontecem tantos milagres e em outros não? E o Espírito Santo respondeu para mim, é aonde o povo tem mais dependência de mim que eu posso atuar. Nós estamos vivendo em um país, irmãos, onde as pessoas se acham tão autossuficientes que pensam que já não precisam mais de Deus. Pessoas que já se acham tão autossuficientes que acham que Deus é descartável. Porque muitas vezes, irmãos, consegue aquilo que muitas vezes sonha, aquilo que muitas vezes quer conquistar, conquistam. E as coisas, irmãos, muitas vezes fluem mediante aquilo que tem planejado. E aí as pessoas, irmãos, acham que Deus é descartável. E aí, irmãos, Deus não atua porque Deus não invade, irmãos. Deus respeita o livre-arbítrio. Eu estava ali naquela cidade de Guanambi, irmãos, uma população necessitada, um povo, irmãos, carente, um povo, irmãos, dependente. E nesses 5 dias, irmãos, eu vi acontecer praticamente mais de 30 milagres. Milagres mesmo. Eu vi, irmãos, uma criança. Depois que eu preguei, irmãos, sem orar pela criança, eu somente, irmãos, fiz uma oração para toda a igreja e diz, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo e recebeu a vitória, levanta a mão. E a igreja começou a glorificar, irmãos, e começou as pessoas correr, a exaltar, umas pular, e eu não entendi por que aquilo aconteceu, até que o pastor chegou para mim, o pastor local, e disse, pastor, está aí, você não está entendendo o que está acontecendo, porque ele viu que eu fiquei assim, irmãos, a gente é pentecostal, mas quando o negócio é tão grande, a gente às vezes fica assustado. E ele disse, está vendo aquela criança lá, uma criança de aproximadamente 7 anos. Ele disse, aos 5 anos aquela criança teve um acidente, e o braço dele quebrou em algumas partes, e o braço dele não podia nem fazer assim, e nem fazer assim, muito menos assim. E quando você falou, aquele que recebeu a bênção do Senhor, a vitória, levanta a mão, aquela criança foi o primeiro a levantar a mão dele para o alto e glorificar a Deus. É por isso que quando a igreja viu aquilo, começou a exaltar o nome do Senhor. Oh, irmãos, você pode viver num país de primeiro mundo, um país onde você conquista as coisas, mas entenda que você sempre é e será dependente de Deus, porque se Deus não for com você, você pode ir até certo lugar, mas dali para frente você não passa, porque é o Senhor que pode te conduzir aonde Ele deseja levar a sua vida. Deserto é lugar onde você vai ter que vencer Satanás, é lugar onde você vai ter que vencer a você mesmo. Foi nesse ponto do deserto que Miriam, que lá no início da caminhada, ela dançou e cantou,
Lá no deserto ela se rebelou contra Moisés. Quantos se rebelam, irmãos, contra o seu líder, contra o seu pastor, lá no deserto. No início da caminhada, só o Senhor é Deus, oh aleluia. Lá no deserto, muitas vezes se rebela contra o líder. A Bíblia diz que lá no deserto, Miriam, ela se rebelou contra Moisés. Miriam se rebela contra Moisés. Se os irmãos lerem Êxodo, vocês vão ver que Moisés teve que interceder por ela, para que a lepra que acometeu a vida dela pudesse ser purificada. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós caminhamos com Jesus, nós não escolhemos o caminho. Sabe o que está escrito lá em Isaías capítulo 55? Os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como está elevado os meus caminhos dos seus caminhos, e os meus pensamentos dos vossos pensamentos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, com as decisões que você toma precipitadamente. Cuidado com as decisões que você toma precipitadamente. E você acha que não tem nenhuma consequência. E você não entende que no mundo espiritual, todas as suas decisões vai gerar consequências. E no mundo espiritual vai refletir na sua vida material. E às vezes o crente depois não consegue entender. Mas a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deserto é tempo de vencer o diabo, de vencer a si mesmo. Nesse tempo Miriam se rebelou contra Moisés. É no deserto que o seu motivo para seguir Jesus será testado. E você vai ter que escolher pão terreno ou pão celestial. Eu vou perguntar para você, você seguiria Jesus sem as bênçãos? Ou você está seguindo Jesus somente por causa das bênçãos? Você seguiria Jesus sem as bênçãos? Pode parecer absurda essa pergunta. Se você lembrasse do jovem rico, que a Bíblia chama de mancebo de qualidade, e de Jó. O jovem rico, Jesus disse para ele: você quer seguir? Então, obedeça os mandamentos. E ele disse: Senhor, eu tenho obedecido todos os mandamentos. Vai, vende tudo o que tem, distribui entre os pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois você siga-me. O jovem fez. Ele se entristeceu e saiu de perto de Jesus. Toda vez que você toma uma decisão, se essa decisão te entristece, peça a direção de Deus. Não tome decisão precipitadamente. Então tem um jovem rico e tem um Jó, que tinha tudo e perdeu tudo. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a face da terra. Algumas perspectivas incorretas sobre o cristianismo são expectativas ilusórias
onde o cristão, irmãos, começa a esperar apenas o que é agradável. Onde o cristão começa, irmãos, a buscar somente aquilo que faz bem a ele, ao seu ego. É isso que leva muitas vezes, irmãos, crentes a sair de um culto como esse triste, ao invés de sair alegre. Porque muitas vezes a palavra não é aquilo que ele queria ouvir. Muitas vezes, irmãos, aquilo que Deus faz para nós não é o que nós gostaríamos de receber, mas Deus sabe o melhor para mim e para você. Então, a perspectiva incorreta são as expectativas ilusórias, onde o crente espera apenas o que é agradável. Entenda que você é como aquela semente que foi lançada pelo semeador e caiu no meio dos pedregulhos. Pedregulhos fala de luta, de ofensa, de tribulação. Mas lá no pedregulho, é onde Deus te plantou, Deus vai te florescer. Deus vai te fortalecer. Independente de onde o Senhor te plantou, Deus vai te fortalecer. Aleluia! O convertido, irmãos, muitas vezes não conta com as tribulações. E aí vem aquela teologia satânica da prosperidade, onde diz que ser cristão é somente ter bênçãos, vitórias, saúde, e não é dessa forma. O objetivo do ser humano, diante dessa expectativa ilusória, é apenas o bem-estar, conforto e felicidade. É o ter. E muitas vezes as pessoas passam a focalizar aquilo que é passageiro. Quando o Senhor Jesus diz que todas essas coisas passageiras, o Pai conhece as nossas necessidades e nos dá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A perspectiva correta, irmãos, do cristão tem que ser a visão de Deus. Quando o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Aleluia! Porque Deus, irmãos, tem por objetivo, sobretudo, a formação do caráter cristão dos seus filhos, no meio da sua igreja. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter o caráter cristão, a mente de Cristo. Que se nós temos a mente de Cristo, nós vamos caminhar com Ele. E vamos passar pelas lutas, dando glória a Deus. Aleluia! A maior experiência do cego de Jericó não foi enxergar, mas a maior experiência daquele cego foi encontrar Jesus. Aleluia. Qual tem sido a sua maior experiência? O seu carro, o seu emprego, a sua casa, os seus negócios? Qual tem sido a sua maior experiência? São as coisas relativas a esta vida, ou é quando você entregou sua vida a Jesus? Quando o Senhor livrou você da condenação eterna e agora colocou uma viva esperança no seu coração e você sabe para onde você vai. O objetivo de nós caminharmos com Deus, irmãos, é nós entendermos que existem obstáculos, mas nós temos que manter na nossa mente o alvo. Aleluia! Independente de onde nós vamos passar, independente da tribulação e da luta que iremos enfrentar, eu tenho que ter o alvo. Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Por isso eu deixo as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Quem segue Jesus, irmãos, quer ir para onde ele vai. Quem segue a Jesus, irmãos, quer estar com ele.
e Jesus vai para junto do Pai. Jesus vai para o céu. Porém, o caminho que leva ao céu, irmãos, no meio deste caminho existe uma cruz. Você ainda quer seguir a Jesus? Jesus vai para o céu. Porém, no meio deste caminho, irmãos, tem a cruz. Nós não podemos e não temos condição de eliminar a cruz do caminho, irmãos. Quando nós caminhamos com Jesus, sempre haverá a cruz. E nós temos que vencer. No caminho existe uma cruz. Você vai querer segui-lo ou você vai desistir? Ou você vai parar no meio do caminho? Ou você vai retroceder? Queremos reinar com Cristo. E se nós queremos reinar com Ele, será que podemos beber o cálice que Ele bebeu? Como eu disse no Salmo 23, quando nós caminhamos com Jesus, nós temos que estar preparados para entrar e caminhar no vale da sombra da morte. Não existe outra opção, irmãos. Não existe outra opção. Basta você olhar, irmãos, a história bíblica dos homens de Deus. Basta você ler Hebreus capítulo 11, onde mostra ali a galeria dos heróis da fé. Você vai ver, irmãos, que eram homens perseguidos. Homens, irmãos, que muitas vezes não tinham onde dormir, não tinham o que comer, não tinham, irmãos, muitas vezes o aconchego da sua família. Mas a Bíblia diz que eram homens que o mundo não merecia ter. Eram homens, irmãos, que pagaram um preço, mas que eles não desistiram. E nesta manhã o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: não desista dessa caminhada. Ela é árdua, ela é difícil, ela tem tribulação, ela tem cruz, mas é o caminho que vai conduzir você para a presença do Pai. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Jesus disse em Mateus 16 e 25, quem perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Aleluia! Os discípulos e todos os homens de Deus, a maioria deles, enfrentaram a morte física, mas não desistiram. E por fim essa caminhada vai levar você, sabe para onde? Para Canaã celestial. Quem seguir a Jesus até o fim, não vai se perder no meio do caminho, não vai ficar abandonado no meio do caminho, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que se alguém machucar, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se desgarrou, aquela que machucou, e achando-a, coloca do seu ombro, e atrás, irmãos, e a cura, e coloca no aprisco, junto com as outras, em segurança. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você pode desistir de muitas coisas, de muitos sonhos e projetos, mas nunca desista de caminhar com Jesus. Nunca desista de caminhar com Jesus, porque a sua caminhada com Ele vai ter a garantia de que você vai passar por todas as lutas, mas vai vencer todas elas. Aleluia! O Salmo 34, somente para encerrar, o Salmo 34 e o versículo 18 diz a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem é que livra? É o Senhor. Quem é que dá vitória? É o Senhor. Quem é que te conduz? É o Senhor. Quem é que garante a sua chegada no céu? É o Senhor. Aleluia. Não é a igreja, não é o pastor, é o Senhor que garante a sua chegada no céu. Aleluia. E ele disse lá em Mateus capítulo 25, eu quero crer que ele vai dizer para todos nós que estamos aqui: vinde benditos do meu Pai, tomai posse da herança que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu estava nu e me vestiste, estava preso e fostes me visitar. Aleluia. Eu espero, irmãos, que cada um de nós possamos ouvir
aleluia, este convite de Jesus: vinde benditos do meu Pai, aleluia. E só é possível ouvir este convite se eu estiver com Ele em todos os trajetos da sua caminhada. Miriam não entrou em Canaã, mas eu tenho uma palavra de Deus: você pode entrar em Canaã. Vamos estar de pé. Para que você entenda que vale a pena seguir a Jesus nessa caminhada, caminhar com Ele. Você não vai conquistar somente o céu. Lá no céu você vai ter recompensa. A Bíblia diz em 1 Coríntios que o Senhor, Ele vai galardoar. O que é galardão? Recompensa. Recompensa. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa, que o justo juiz me dará. Mas não somente a mim, diz Paulo, mas a todos que amam a sua vinda. Aleluia. A recompensa. A recompensa. Às vezes eu já vi crente dizer: pastor, o céu já está bom demais. Mas Deus é tão bom que além do céu, Ele já preparou uma recompensa para você. Vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena caminhar com Jesus. Na nova Jerusalém não haverá provações. Mas por enquanto neste mundo nós precisamos suportá-las. Lá não haverá morte. Mas por enquanto neste mundo às vezes teremos que passar por ela. Lá não haverá lágrimas. Mas por enquanto neste mundo iremos e teremos que chorar em muitos momentos. Lá não haverá enfermidade, mas enquanto que estivermos nessa caminhada, infelizmente teremos que enfrentar enfermidades. Lá não haverá nenhuma prova, mas por enquanto precisamos suportá-las. E para concluir, eu digo para você: Jesus não dispensa seus seguidores. Lembra que Ele disse lá no versículo 37, o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Lembram disso? Quantos aqui lembram que Jesus falou isso? Amém? Diga um amém bem forte, amém? Ele disse: o que vem a mim, pastora Marli, de maneira alguma lançarei fora. Isso quer dizer que Jesus não dispensa nenhum dos seus seguidores. Independente da sua aparência, da minha aparência, independente, irmãos, da forma que nós chegamos na presença do Senhor, qualquer coisa, o Senhor não dispensa os seus seguidores. Ele nos ouve, nos perdoa, nos aceita. Ele nos ouve, nos perdoa, nos aceita. O problema é que muitos seguidores desistem, desviam do caminho. E nesta manhã, feche seus olhos, porque eu gostaria de dizer para você guardar no seu coração: escolha caminhar com Jesus. Escolha caminhar com Jesus. Eu quero orar neste momento. Poderoso Deus e Pai eterno, louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Exaltamos a Tua majestade. Ó Deus, e quando nós ministramos essa palavra, eu sei que o Teu Espírito Santo tocou aqui corações, ó Pai. Quem sabe corações que estavam em dúvida, corações que estavam, Senhor, amargurados, tristes. Ó Deus, diante de um impasse, de uma encruzilhada. Mas a Tua palavra diz que é o Senhor que nos revela, é o Senhor que nos mostra, é o Senhor, ó Deus, que está no controle de todas as coisas. Trabalha no coração do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa mostrar, Senhor, ó Deus, para o Teu filho e a Tua filha, que o Senhor é o único caminho. E que nós, ó Deus, só teremos vitória se nós conseguirmos manter, Senhor, a firmeza de segui-lo, independente da luta.
Ó Deus, guarda cada coração, guarda, Senhor, cada um dos teus filhos e abençoa, meu Deus, a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos, e a igreja do Senhor diga amém e graças a Deus. Aleluia.